Oi, gente, tudo bom? Estou aqui no Mata Cultural hoje para conversar, bater um papo, com o professor Marcelo Hermínio. Nós vamos falar um pouco sobre a história do cemitério São Sebastião, que foi fundado em Vitória de Santo Antão no dia 9 de maio de 1875. E eu estou aguardando o professor entrar aqui para a gente poder conversar um pouco sobre isso. Ontem foi dia 2, de novembro, dia de finados, dia de visitar os cemitérios, dia de encontrar com carinho, com boas lembranças, mas de nos reconectar, com as pessoas que se foram. E no dia 2 de novembro, dia de finados, obviamente a gente marca presença nos cemitérios, Em Vitória de Santo Antão, o cemitério de São Sebastião, bastante visitado, por sinal, lotado de gente, e a gente não poderia deixar de conversar um pouco sobre a história do cemitério de São Sebastião. E eu queria convidar aqui o professor Marcelo Hermínio para a gente e estudou, o cemitério São Sebastião. Professor, boa tarde. Boa tarde. Estava conversando aqui com as pessoas, falando um pouco sobre o assunto que a gente ia tratar. O senhor está me ouvindo bem? Estou sim. E você aí? Também estou lhe ouvindo bem. Eu acho que tecnicamente está tudo ok, Está tudo ok? Maravilha. Então vamos começar o nosso bate-papo aqui oficialmente, mas de maneira muito legal, muito tranquila. Deixa eu só aumentar aqui o volume, são ajustes técnicos. Eu estava falando aqui para as pessoas que o nosso assunto hoje aqui vai ficar em torno do patrimônio cultural funerário do cemitério de São Sebastião, de Vitória de Santo Antão. Sabemos que esse cemitério foi fundado no dia 5 de maio de 1875, e quem vai falar mais sobre ele para todos nós, para a gente entender melhor essa história, é o professor Marcelo Hermínio dos Santos, que é graduado em licenciatura plena em História pelas Faculdades Integradas da Vitória de Santo Antão, tem mestrado em Arqueologia pela Universidade Federal e também doutorado em Arqueologia pela Universidade Federal de Pernambuco. Foi professor da Univisa, das escolas da rede particular de ensino aqui de Vitória. Atualmente é professor da rede estadual de ensino, e também professor universitário. E o professor Dr. Marcelo Hermínio é, pesquisador, conhecedor profundo do cemitério São Sebastião, aqui de Vitória de Santo Antão. E a gente queria registrar esse assunto importante para a nossa história. Ontem foi dia de finados, as pessoas visitaram muito o cemitério, depois, não que tenha passado a pandemia, mas a gente está voltando a ter mais pessoas nos lugares públicos. Então foi inaugurada inclusive uma praça, com o memorial 9 de maio na frente do cemitério, pela gestão municipal aqui de Vitória de Santo Antão. Então a gente queria saber um pouco mais sobre essa história, e inicialmente eu queria dar as boas-vindas ao professor e iniciar o nosso bate-papo com o que a gente poderia começar falando sobre essa história tão grande, professor. Certo. Primeiro, boa tarde. A área das ciências humanas como um relevante e importante para a compreensão de nós mesmos enquanto agentes sociais, enquanto seres sociais, e estamos bem próximos
é, dessa Professor, marca. Oi? as pessoas estão falando aqui que o seu áudio está um pouco baixo. Se o senhor Baixo? puder falar mais próximo ou mais alto, seria Tá, ok. tá certo. Deixa eu ver aqui. Eu confesso a você, tá bom assim desse tom? Agora melhorou mais. Se o senhor Melhorou? puder falar um pouco mais alto, tá ok. Bom, então vou tentar assim, do barulho enorme do vento. Então, deixa eu ver aqui, tá? Eu vou pedir licença um O momentinho. senhor está escutando barulho de vento, é? Eu estou. Então, só um minuto aqui, que eu vou consertar isso. Espera aí, É, vamos nos ajustar aqui para tá, dar tudo Lázaro, ok. Lázaro também colocou aqui. Eu acho que agora está tranquilo. E agora? Opa, tá ótimo, melhorou, não foi, gente? Alô, Lázaro. Melhorou? Fazer o teste de graça. Alonso, Alonso. Alô, som, ótimo, melhorou. Nosso amigo Sófocles, né? Bittencourt também está aqui presente. E é isso, vamos continuar, acho que agora está ok. Massa. Eu acredito que não. Vamos fazer então agradecendo a todos pela agradecendo a você pela oportunidade e a todos e todas por estarem aí nos acompanhando. De fato, só demonstra o quanto o pessoal dá uma atenção à disciplina de história, uma disciplina bem importante para nos compreendermos enquanto agentes sociais. Como seres sociais, quem constrói a história somos nós mesmos, certo? Então, isso é bem importante a gente frisar a necessidade disso. A temática, a gente vai girar em torno da questão do patrimônio cemiterial, patrimônio cultural, mas vamos tentar ficar fazendo vieses, porque é um conteúdo que tem uma gama de enredos, de utilização de conceitos, de utilização de teorias de várias ciências, apesar de ser, entre aspas, um tanto quanto novo essa pesquisa material aqui no Brasil. A gente vê aqui no Brasil, no final do século passado é que começa a se debruçar pesquisadores com um olhar de história da arte, com um olhar da antropologia, da sociologia, mais voltado para a análise artística, na representação de símbolos tumulares, da arquitetura. Tudo isso para buscar entender as representações coletivas da sociedade expressas nos cemitérios históricos. Quando eu falo cemitérios históricos, são cemitérios diferentes destes do contexto do momento atual do século XXI. São cemitérios atualmente que a gente vê, principalmente da iniciativa privada, que tem todo um padrão de construção. A gente, quando chega na região metropolitana do Recife, a gente vê esses cemitérios em estilo jardins, todos eles um padrãozinho só, os jazigos, as plaquinhas, e eles são fruto da iniciativa privada. Os cemitérios históricos, os cemitérios oficialistas, no qual se insere São Sebastião, ele vem desde praticamente o segundo quartel do século XIX. Então, são quase um século e meio de utilização ininterrupta de um espaço sagrado que passa por transformações espaciais e por transformações das representações coletivas da sociedade que o construiu. Porque quando a gente fala de cemitério, o pessoal, quando várias vezes foi cemitério, isso é um cemitério, eita, tudo tem que fazer, não,
ditadura, não sei o quê, não sei o quê. É compreensível essa visão, porque, de fato, a morte, esse fenômeno morte, que é um fenômeno biológico, todo ser vivo, como a gente está aqui para fazer como uma proposta científica, todo ser vivo um dia morre. Dependendo de uma planta, de outra espécie animal, foi biológico, um dia vai perecer. Como um fenômeno biológico, a morte, ela, ultimamente, algumas décadas para cá, principalmente século XX para cá, ela é deixada um pouco de lado. Isso não se origina. Por exemplo, o sociólogo alemão, Norbert Elias, tem um livro, A Solidão dos Moribundos. Ele trabalha um contraponto com a visão do historiador francês Jacques Le Goff, que estuda essa questão da morte. Jacques Le Goff, Michel Foucault começam a pesquisar essa questão da morte no século XIX. Quer dizer, são pesquisadores do século XX que dão pontapé inicial a chamadas convencionais, eles de conquistas a partir da década de 1960, mas esses pesquisadores falando, eles se debruçam sobre essa temática da morte, não como um fenômeno biológico, mas como um fenômeno também social. Porque ela carrega todo um aparato simbólico de uma sociedade. Quando a gente vai, por exemplo, no cemitério de São Sebastião, a gente vê estilos arquitetônicos, tonalidades diferenciados, em todo esse cronológico, em toda essa cronologia que o cemitério tem. A gente vê simbologias de ritos funerários, de religiões diferenciadas. Claro que se a gente for ampliar esse olhar para entender esse fenômeno morte como um fenômeno de expressão da representatividade coletiva da sociedade, a gente vai, e a gente olhar para outras culturas, mundo afora, a gente vai ver que existem muitas outras práticas sociais sobre esse fenômeno. Fenômeno esse que é biológico, mas que ele carrega em si toda uma carga simbólica de significados, de representações, de mentalidades, que expressa esta sociedade em determinados períodos. A gente vê, por exemplo, o cemitério de São Sebastião, ele é construído já no último quartel do século XIX. Qual é o contexto histórico para a questão cemiterial no Brasil no século XIX? A gente vai ver, antes da proclamação da República, uma sacralização da morte. Os sepultamentos, eles eram nas igrejas. É só você ir à igreja, a outra anterior nas igrejas para os bem-sucedidos, né? Sim, chega nesse ponto. Para os bem-sucedidos, porque essa questão que você falou aí, claro, eu estou conversando também com o historiador, é bom frisar isso. Essa questão dos bem-sucedidos em relação aos sepultamentos em igrejas, Philippe Carrier, ele trabalha no livro dele sobre o estudo da morte na Europa, do fenômeno da morte como fenômeno social, que é o chamado sepultamento ad santos, sepultamento próximo aos santos. E isso vai justificar justamente os sepultamentos mais próximos dos altares, como você frisou, da questão do estado social de quem poderia pagar mais próximo sepultado seria do altar, que é justamente onde, na arquitetura católica, vai se concentrar a maior quantidade de santos e onde foca o centro da ritualística. Popularmente, professor, estaria mais próximo de Deus, né? Então, mais próximo do altar, mais próximo de Deus. Essa narrativa sobre a questão social dos cemitérios, que o senhor vem refletindo primeiro com essa questão da igreja, né? Que não era um cemitério, mas era, obviamente, um local onde se
colocavam os corpos. E algo muito interessante que eu vi o professor André Soares falando sobre os escravizados, ou as pessoas paupérrimas que eram jogadas literalmente ao léu, né? Até chegar essa questão do cemitério e organizar essa questão sanitária, inclusive, sobre a alocação correta dos corpos, né? E essa questão higienista seria justamente a outra fase. A gente está vendo esse contexto, primeiro, da sacralização, para poder entrar nessa transformação de como essa mentalidade vai acontecer, essa mudança do século XIX para o século XX, principalmente com a instalação da República. Dessa questão dos escravos... Que é justamente aí onde surge o cemitério São Sebastião aqui em Vitória. A gente está chegando aí, né? Não só ele, mas os cemitérios brasileiros. Os cemitérios de cunho administrativo público, de ordem pública. Qual é a principal característica desses cemitérios como o cemitério São Sebastião? Vai haver uma dessacralização da música. Vai sair do controle fúnebre da religião, que até então a igreja teria esse controle, não só esse controle do sepultamento, mas o controle sobre toda essa prática funerária. J.J. Reis, José Reis, ele trabalha isso muito bem no livro dele, essa mentalidade católica de sacralização fúnebre, no livro A Morte é uma Festa. Ele faz uma festa, ele usa esse termo porque, de fato, o rito fúnebre católico no século XIX ele era muito carregado de simbologia. E muito caro também. Aí vem essa discussão social da dita persona social, demonstrada o poder da sociedade do indivíduo e vida também no seu rito fúnebre. Então, quanto mais rica a família, quanto mais rico o indivíduo, mais ele tem um direito ao rito fúnebre mais demorado, não só na questão até o sepultamento, mas na questão pós-sepultamento, em quantidade de missas, em quantidade de padres para rezar isso. Até bandas era acompanhado. Então, o J.J. Reis trabalha essa questão aí. E com a República, vai virar volta. Agora, isso não é só no Brasil, acontece no mundo inteiro. E o Brasil vai ser um captador dessas transformações de mentalidade. Na Europa vai haver esse movimento higienista, vai ser trazido aqui no Brasil, para o Brasil no final do século XIX e início do século XX. Toda uma transformação do que era dito moderno da época. Tem um trabalho bem interessante, um vitoriense, Antão Santos. Eu conheci a nossa professora, um camarada fantástico. Fiz a dissertação dele trabalhando essa transformação da dita modernidade em Vitória no início do século XX. Para falar do início do século XX, ele vai buscar um pouquinho no final do XIX, ver como vai se transformar na mentalidade do vitoriense a chegada da estação ferroviária, de luz elétrica, da busca por água encanada, coisa que até então não existia em Vitória. E vai acontecer isso em Vitória, primeiramente vai acontecer em Recife, aconteceu em Salvador, que isso é muito bem registrado por J.J. Reis. Aliás, em Salvador, J.J. Reis registra que, para você compreender como a mentalidade era forte dentro da religiosa, houve um movimento contra a instalação do cemitério público, encabeçado, claro, pelas ordens eclesiásticas, mas que chamou a população para destruir o cemitério no dia da inauguração do cemitério. Porque a população, com a mentalidade católica fortíssima, claro, não estava aceitando outra modalidade de aporte funerário, não a questão do rito, porque o rito continua, o catolicismo tem seus ritos, as religiões têm seus ritos, mas essa questão da mudança, da perda de poder
do eclesiástica sobre esse aparato funerário da morte, também porque, claro, que tem esse aporte da alma para o céu, com a prevenção de não ter que ir para o inferno. Mas, Realmente, uma mas tem, reflexão interessante, desculpa, professor, assim, mas é muito interessante esse assunto porque quando se tira ou se pretende tirar o poder, né, de administrar o corpo, né, morto da igreja, a interferência deve ter sido realmente radical porque mexe com o último grande ato, né, espiritual, né, de carne para o céu, entre aspas, ou enfim, é um assunto incrível esse. Eu não tinha me atentado a essa questão. e que não é só essa questão do poder sobre o rico, sobre a crença, sobre a fé. O poder que eu estou falando é essa questão desse controle nas mãos de fazer o rico. Mas é também um controle econômico, porque o JJ Reis ele faz esse levantamento do poder econômico, de quantas pessoas pagavam, Sim, quantas terras eram doadas, fazendas, Seis Marias eram doadas à igreja desde o início da colonização, com famílias que não tinham para quem deixar e doava a igreja. Bom, essa questão desse controle também econômico. É por isso que a primeira Constituição da República ela vai desacralizar, para tirar do controle da igreja e passar para o poder público esse controle do sepultamento, do cemitério, construção de cemitérios, isso e aquilo outro. Porque era o que estava acontecendo no mundo, principalmente na Europa. Claro, com o discurso higienista, toda uma mudança que a gente vê desde o século XVIII lá na Europa, com mudança de mentalidade, mudança de questões econômicas com a Revolução Francesa, com a Revolução Industrial, porque estes movimentos lá na Europa vão impactar a nós enquanto Ocidente até hoje. Até hoje a gente carrega a Revolução Francesa e a Revolução Industrial em suas minúcias, sem percebermos. Basta, por exemplo, só um exemplo rápido aqui, essa questão de esquerda e direita. Toda essa discussão de esquerda e direita na política brasileira, isso é francês. Isso vem da Revolução Francesa. Então, esse é só um pequeno exemplo para fazer essa contextualização. Então, com esse enredo da República, o poder público vai ter que arcar com essa questão da construção de cemitérios e controlar essa questão fúnebre. E a igreja perdendo poder nesse sentido do controle, da sacralização, mas ela vai continuar participando. Não é à toa que, por exemplo, isso acontece no cemitério de Santa Maria, que é o primeiro de Pernambuco, inaugurado 20 anos antes do Vitória. Acontece aqui também em Vitória, veja, deixar claro que em Santa Maria é construído concomitantemente a igreja, a capela, com a construção do cemitério. Aqui em Vitória demora um pouco mais a construção da capela, mas é deixado espaço para a construção da capela. E as ordens religiosas também aproveitam o momento para já garantir o seu espaço no cemitério, como uma tentativa também de garantir estar participando desse cenário. Eu ainda vou um pouco mais, por exemplo, aqui em Vitória, essa associação entre igreja e poder público dessacralização de cemitérios, eu vou ali um pouco mais. Eu fiz uma discussão de que, no meu ponto de vista, isso é uma tentativa do poder público também aparar arestas com poderes eclesiásticos, para que não se repita outras cemiteradas Brasil afora. Eu tenho esse olhar muito por essa visão também. A gente vê política e religião sempre caminhando juntos
desde que política é política e religião é religião, certo? Lembrando que esse tipo de comentário cada um tem sua religião e tem a minha. Não estou fazendo Sim. crítica negativa. Simplesmente estamos fazendo análises históricas. Então, a gente não deve fugir a esse discurso, tá certo? Então, é bem nesse cenário. E São Sebastião vai surgir nesse contexto pelo qual o Brasil passava. Atrelando a todo esse contexto de mudança de questões políticas, questões legais, questões econômicas, tem a questão higienista. E não só em Vitória, mas no Brasil inteiro, até na América e outros partes do mundo, durante o século XIX, houve uma explosão de várias pandemias. Aqui em Vitória mesmo, em 1856, tivemos um boom da cólera Uma mórbus catástrofe, né? que matou muitas pessoas. E não só a cólera, febre amarela, impaludismo, que eu até esqueci o sinônimo do impaludismo, mas são, assim, doenças que são atreladas ao contexto higienista da época. Por exemplo, cólera. Cólera hoje é uma doença controlada, claro, e já se sabe, transmissão por água suja e por aí vai. Mas se olharmos o contexto de Vitória no século XIX, hoje, em pleno século XXI, existem bairros e mais bairros, Brasil afora, não só em Vitória, Brasil afora, que não tem água potável, que não tem rede de esgoto apropriada. Imagina a Vitória de Santo Antão, em meados do século XIX, onde o próprio registro do Pedro II, quando esteve aqui, ele colocou no seu diário que muitas pessoas morriam dessas doenças, não tinham água potável para beber, o consumo era da água do rio Tapacurá, e quem podia pagar um pouco mais, pagava pelas acolheitas trazidas lá de Boa Sorte, em Nova Lula, mas então, bebendo direto do rio, ou de poço, de água salobre, e por aí vai. Então, o controle dessas doenças contagiosas era muito difícil. É por isso que o cólera, por exemplo, em 1856, quando vai começar a ceifar aqui em Vitória de uma maneira rápida, começa a acontecer gente, em Cacimbas, naquela região por ali. Começa a matar várias pessoas. E a questão de morte foi tão grande em Vitória, na época 20 mil pessoas, agora, né, 20 mil pessoas, mata 3 mil. No livro de Zé Aragão, ele relata, pela documentação que ele conseguiu, que foi feito um cemitério, dito um cemitério de poder, assim, a toque de caixa, vamos dizer, em vala comum. As pessoas morrendo, estavam morrendo nas calçadas e dar conta de sepultamento. Esse cemitério, segundo Aragão, não se tem uma localização certa. Ele diz no texto dele que a única coisa que era um cruzeiro que se perdeu, mas ele dá a indicação que era próximo ao Riacho Roncador. Bom, o Riacho Roncador, a gente sabe que era muito longe. Para ter um ponto exato desse Riacho Roncador em todo da Eurico Valois, é meio complicado para ter um ponto certo, e até porque está tudo construído lá, não tem, a localização é muito difícil. Pode ser que um dia a gente tente localizar isso aí, dando de outras metodologias, mas seria interessante esse cemitério dos coléricos com essa memorial. E essas doenças em Vitória que vai ser o espinho para ter a Câmara na época da Câmara Provincial para que soltasse dinheiro para poder construir. E mesmo assim não foi rápido. Uma década praticamente. Desde o início das solicitações para se poder colocar a pedra fundamental e 2 anos para a construção e inauguração do cemitério público.
de Vitória. Então, esse basicamente é o contexto histórico de como os cemitérios, não só de São Sebastião, mas de Vitória, ou perdão, Pernambuco e o Brasil inteiro, eles começam esse enredo de mudança de mentalidades e eles vão passar agora a carregar outras representações coletivas da sociedade. Claro que o catolicismo vai permanecer, e com a República abre também o livre culto. Até então, até a República, a religião oficial no Brasil era a católica. E interessante que no primeiro censo brasileiro, de 1872, você tem lá bem nítido, só existia duas opções, católico ou acatólico. E 100% católico, acatólico nada. Então, a população brasileira inteira era católica. Até mesmo os escravos, tem também um censo da população escrava, católicos ou acatólicos. 100% da população escrava católica. Bom, isso é só um dado demográfico que nos faz refletir sobre essa questão religiosa naquela época. Mas que, como a gente estava comentando há pouco, esse poder ainda vai continuar. Tanto é que a representatividade coletiva, quando a gente entra no cemitério São Sebastião, na rua principal, as tipologias de jazigo que eu fiz na tese, e que ela foi elaborada, tirada por Tanigrado Lima, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na década de 1990, ela trabalha essa tipologia mausoléu-capela. São justamente representações de mini-capelas e da religiosidade católica. Então, a gente vê isso muito forte quando entra no cemitério São Sebastião e vê essas tipologias de capela, tanto do nosso lado direito quanto do lado esquerdo. Lembrando que eu estou falando, principalmente, do núcleo histórico do cemitério. Eu fiz um levantamento no final de 2019 de aerofotogrametria do cemitério e a gente plotou e fez a divisão do crescimento espacial do cemitério no transcorrer de sua existência. E o que eu chamo de núcleo histórico é justamente aquele onde fica o portão de dentro, a partir do portão de dentro do cemitério, que é aquele ar interno. Tem iluminação e tem um portão, que aquele ali é o portão primitivo do cemitério, o primeiro portão. Não o de baixo, aquele primeiro onde ontem estava ornamentado com flores, ele é da segunda etapa de construção do cemitério. Então, é a partir desse primeiro portão que eu estou falando até a capela. A gente vê bem nitidamente do século XIX, quando o cemitério é construído, até início do século XX, e a gente vê essa tipologia de capela sendo muito utilizada ainda. Pois não. Professor, me permita, estamos chegando a 40 minutos de bate-papo já. Passa muito rápido, um assunto muito interessante, que abre diversas facetas que poderiam ter mais uma hora cada uma, e com a sua expertise, sem sombra de dúvida, a gente ficaria tranquilamente aqui um dia inteiro. Mas eu tenho duas perguntas muito curiosas, pelo menos para mim, para fazer. E uma delas é o seguinte: eu, quando iniciei meus estudos de História lá na Universidade Católica de Pernambuco, eu comecei logo estagiando no Museu de Arqueologia da Universidade Católica, o MUSARC. Eu tenho muito carinho até hoje, foi uma das experiências mais interessantes da minha vida. A gente se debruçou sobre o sítio de arqueologia, o sítio Furna do Estrago, lá de Brejo da Madre Deus, estudando túmulos, né, de 2000 anos atrás. Então esse assunto muito me interessa. E aí eu queria, já que o senhor é mestre e doutor em arqueologia, eu queria perguntar, e diante do tempo a gente tem uma resposta talvez resumida, qual é a importância
da arqueologia, né, no estudo do cemitério de São Sebastião. Esse ramo da arqueologia, chamada arqueologia funerária, a arqueologia sempre se debruçou sobre os sepultamentos, porque os sepultamentos, eles carregam a cultura material dessa representatividade coletiva. Claro que o cemitério de São Sebastião se enquadra nesses estudos cemiteriais mais atuais, mas tem a parte da arqueologia funerária pré-histórica, como você citou aí, a fundo do Strabo, lá em Brejo da Mata de Deus, e que tem um material excelente do flautista, que gerou esse museu lá na Católica. E que desde já foi encontrado sítios de neandertais que carregam uma certa preocupação ao depositar um indivíduo em um local, características de que, cognitivamente, esses indivíduos já estavam com um certo cuidado com aquele outro ente daquele grupo que terminou sua existência. Um depositando flores, ou depositando pontas de lança lascada, seus artefatos que eles utilizavam no dia a dia. E isso a arqueologia sempre se debruçou. Por exemplo, no estudo da arqueologia egípcia, as pirâmides sempre fascinaram. E o que é a pirâmide? Nada mais é do que um grande túmulo. Tudo aquilo que tem dentro de uma pirâmide egípcia é artefato funerário. E isso vem com os cemitérios de hoje em dia, tentando sintetizar, como você perguntou. A representatividade coletiva da sociedade, ela é expressa nessa cultura material que está lá no cemitério. Desde os símbolos até as tipologias construtivas, materiais utilizados para a construção, ou seja, não é simplesmente não é escavar o sítio, isso é uma arqueologia um pouco diferente. É tentar fazer a leitura e compreender a sociedade a partir dessas representatividades naquela cultura material que está lá. O cemitério de São Sebastião é rico nisso. Pelos seus quase 150 anos, ele tem uma cultura material de uma sociedade do final do século XIX e tem uma cultura material na sociedade do século XXI, transpassando por todo um século, que é o século XX. Então, a gente vê nitidamente as mudanças, por exemplo, isso eu percebi com a tese, que com a liberação do culto no Brasil, a partir de meados do século XX, outros cultos começam a crescer, principalmente o protestantismo. Em declínio, isso é o IBGE que conta, é só colocar lá os dados do IBGE, que tanto Brasil, Pernambuco como Vitória, que eu fiz esse levantamento de Vitória, existe uma queda da religião católica. A tendência é que haja, talvez a gente iria saber agora, de 2020, mas não teve censo. Mas talvez no próximo censo isso já demonstre o protestantismo, já, se não ultrapassar do catolicismo, mais próximo de ultrapassar em termos de quantidade de pessoas, de seguidores. E isso reflete essa queda, porque, por exemplo, a partir de meados do século XX, a gente não vê mais construção de mausoléu-capela, estilo capela religiosa católica. E em São Sebastião, claro e evidente. Eu afirmo isso baseado nos dados que eu coletei, que foram 733 jazigos. Minha meta era catalogar muito mais, mas chegou a pandemia e não deu mais tempo. E o cemitério, segundo o administrador, tem uma média de 12 mil jazigos. Então, eu posso afirmar, nesse universo de 733 jazigos, que houve essa mudança na tipologia. E a gente percebe, a partir de meados do século XX, essa mudança na tipologia para túmulo e uma utilização maior do que é chamado de gavetas. Então, isso remonta, aí esse é o que eu busco trazer a tese, trazer a tema na tese,
é o que essa demografia demonstra no Brasil, essa mudança de comportamento religioso, essa, essa constatação que eu vejo como uma aporte da demografia atrelado à cultura material do cemitério, aí já é o olhar da história, da arqueologia, das mudanças de comportamento da sociedade vitoriense no passado desses 150 anos praticamente. Então, o cemitério, ele é carregado de simbolismo. Em várias cidades no mundo e no Brasil, já existe um aumento, já atrelando ao que Lázaro está perguntando sobre o turismo cemiterial, já Isso. há um aumento do olhar do turista para esse tipo de turismo que já é feito na França, já é feito na Argentina, por exemplo. É, é, E aqui no Brasil tem o Cemitério da Consolação, cemitério em São Paulo, cemitério de São João no Rio de Janeiro, são cemitérios oitocentistas, como o de São Sebastião. Tem os cemitérios da cidade de Cachoeiro, na Bahia, que a professora Fabiana Comerlato faz esse trabalho na Universidade Federal do Recôncavo Baiano. E no sul do Brasil também tem muito desse turismo cemiterial carregado por essa representatividade coletiva, essa arte tumular, essa arquitetura tumular, porque o próprio cemitério vai carregar essa memória, onde as pessoas possam se identificar, essa memória coletiva. É claro que cada jazigo ele é de uma família, expressa a persona social do indivíduo que ali está sepultado, da família que ele está sepultado. Tem toda essa discussão social também. Como, por exemplo, eu costumo dizer lá, aqui em São Sebastião, aqui somos todos iguais. Eu costumo dizer, nem tanto. Somos todos iguais biologicamente falando. Porque ali desintegrou a matéria, ficou só a massa óssea. Mas, realmente, sociologicamente falando, não é bem assim. que era a minha segunda pergunta, que na verdade era um comentário, porque em um cemitério a gente vê claramente a estratificação social estampada em sua arquitetura, desde gavetas das mais simples até desoladoras, né? Até mausoléus lindíssimos, né? Por exemplo, em Glória do Goitá tem o mausoléu da ex-prefeita Fernanda Paes, né? Que é um mausoléu monumental, assim, visitado inclusive pela sua exuberância em sua arquitetura, né? Mas realmente você consegue, né, identificar, nem toda essa frase é equivocada, né, professor? Nem todo mundo é igual. Eu tenho por esse olhar, eu levo por esse olhar, o olhar mais tentar ser crítico. A gente tenta fazer uma história não levando tudo ao pé da letra, né? A ciência nos permite isso. Se a gente não indagar, a gente não faz ciência. E o que fazemos é ciência social, ciência humana. E entender o humano, seu comportamento enquanto agente social é muito complicado. Muito complicado. Mas a gente pode afirmar certamente que o cemitério carrega essa simbologia, essa representatividade coletiva de São Sebastião. Tem estas mensagens, essa memória da cidade de Vitória de Santo Antão, nestes quase 150 anos ali, não só pelos entes queridos que estão lá, mas por toda a sua cultura material que está expressa lá. Por isso que ele é classificado como um rico patrimônio cultural vitoriense. Todo cemitério é classificado como patrimônio cultural. É um sítio arqueológico, é um sítio histórico, tem toda essa narrativa ali expressa, cabe a nós sabermos ler e interpretar, certo? Coisa que, no contexto social, o vitoriense mesmo está se apagando um pouco. Por exemplo, a arquitetura brasileira, a arquitetura vitoriense, aos poucos, ela está assumindo a arquitetura do século XX, Art Deco, eclético, esses estilos arquitetônicos. Mas nós temos eles muito bem preservados e fantasticamente demonstrados na arquitetura tumular. Eu tenho a colega minha, a professora Estela Bartel,
doutora em arqueologia, e a pesquisa dela, doutorado, foi sobre Art Deco no Recife. Ela ficou fantástica, assim, maravilhada com o estilo arquitetônico Art Deco no cemitério de São Sebastião. Aí isso carrega toda uma representatividade coletiva de nossa sociedade. Pois não? Essa fala do senhor a respeito da importância arquitetônica, turística, arqueológica do cemitério realmente nos dá uma amplidão maior da importância desse patrimônio. A grande maioria da população não consegue compreender talvez a grandiosidade desse lugar, né, que é o cemitério. A minha outra pergunta surgiu no decorrer da nossa conversa, é que em Vitória há uma promessa de construção de um cemitério privado, né, que vai atender um padrão estético bem elitizado, eu acredito, pelo que eu vi. O que ao meu ver um pouco mais frio do que um cemitério merece ser, né? Porque não sei se o senhor concorda comigo, aquele gramado enorme, 1 quilômetro de grama, com umas placas fincadas no chão, muda radicalmente a ideia de cemitério que a gente tem, né, professor? Mas isso que você diz, eu não sei se vai dar tempo, eu vou tentar falar bem rápido. Lembra que eu iniciei nessa conversa e citei um sociólogo alemão, Norbert Elias? Ele trata isso, é como se fosse entre aspas, apagamento da morte, do fenômeno da morte. No século XIX, a morte era muito próxima, como bem demonstrado por J.J. Reis, aquele cortejo fúnebre animado, tal. Mas no final do século XX e início do século XXI, a gente vê, como Norbert Elias fala, a morte sendo deixada mais de lado. Assim, a tentativa da sociedade atual de fugir dela. Tem a certeza da finitude, claro, como a gente disse, é biológico, tudo que é vivo um dia finda, mas é a tentativa de tentar esquecer disso. É por isso que, muitas vezes, Norbert Elias fala dessa questão da morte nos hospitais, como ele diz, a solidão dos moribundos. O moribundo está lá, ele primeiro morria-se em casa. Ainda hoje, uma vez um ocorrido ou outro, morre-se em casa. Mas hoje a busca pelos hospitais maiores, claro, atrelada à questão da saúde, desenvolvimento, tal, isso, beleza. Mas é uma busca dessa sociedade tentar colocar a morte em uma nuvem. Pode ver que muitas pessoas, nós estamos conversando isso aqui, mas muitas pessoas podem dizer, poxa, conversar de morte, conversar de cemitério, Virgem Maria, meu Deus do céu, não sei o que. Então, é uma visão atual dessa questão da morte ser deixada um pouco mais de lado, ser um pouco mais escondida, menos vivenciada. Esse é o termo. Professor, como eu já disse e repito agora nos finalmente do nosso bate-papo, eu lamento profundamente não ficar com o senhor aqui mais 3 horas falando sobre esse assunto. Tenho inúmeras perguntas, mas eu acho que esse papo aqui abriu a possibilidade de a gente promover um encontro maior para discutir esse assunto. Eu faço aniversário hoje, né? Estou completando 33 anos hoje. Eu acredito que eu nasci no dia de finados, mas minha mãe não quis dizer, porque era um tabu, né? Uma criança nascer no dia dos mortos. Mas ontem mesmo eu havia comentado com minha mãe sobre morte, sobre como morrer, como funeral e tal, por conta desse dia de finados. A gente sempre toca nesse assunto. Não sei se eu vou ter a oportunidade de ter o funeral que a rainha da Inglaterra vai ter, né, de 12 dias, com uma pompa gigante, mas esse assunto aqui que a gente tratou me fez pensar nessas coisas. Professor, muito obrigado, viu? Ter o senhor aqui no Mata Cultural é uma honra para a gente. Eu espero que a gente se encontre mais para falar sobre todos os outros assuntos interessantes que certamente o senhor tem para nos oferecer. Muito obrigado. Eu que fico grato, certo? Pela oportunidade e espero que o objetivo tenha sido alcançado. Certo? Estamos à disposição. Qualquer coisa,
Estou por aqui. Um abraço a todos que dedicaram um tempo no seu tempo para nos ouvir e nos ver. Isso mesmo. Valeu, professor. Um abraço grande e até a Obrigado. próxima. Valeu, gente. Muito obrigado.